Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Bora começar mais uma live de leitura comentada da Bíblia. Vamos agradecer para o nosso Pai por mais um dia. Pai, te agradecemos por este domingo maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando. Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado todos os domingos aqui, Pai. Eu na minha casa e as pessoas em suas casas te ouvindo, Pai, ouvindo falar da Tua Palavra, buscando esse conhecimento, Pai, que é uma introdução à eternidade. Te conhecer é tudo que temos que desejar, Pai, não precisamos desejar mais nada além do Senhor. O Senhor é a nossa plenitude, o Senhor é o nosso objetivo, o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso passado, presente e futuro. Tudo que nós queremos desejar é o Senhor, Pai. E o Senhor nos escolheu, nos adotou como filhos, tomou essa escolha de nos adotar como filhos, mesmo nós sendo pecadores, Pai. Por isso te pedimos perdão, porque somos pecadores, Pai, mas a sua graça tem coberto as nossas vidas. O sangue do seu Filho foi derramado sobre nós para nos remir desses pecados, Pai. E um dia estaremos juntos, reunidos, te glorificando, Pai, regozijando na sua presença, desfrutando do seu amor, Pai. Então, que isso possa queimar nos nossos corações, Pai. Coloque em nós cada vez mais desejo de te conhecer através da tua palavra, Pai. Desejo de saber quem o Senhor é, Pai. E que o Senhor visite cada lar agora. Eu te convido, Pai, para estar aqui conosco. Espírito Santo, queremos você aqui também. Não queremos fazer mais nada sem vocês. Jesus, precisamos de você. Não queremos fazer mais nada sem vocês. E que o Senhor continue nos visitando como o Senhor tem me visitado em toda a leitura. E que essa visitação se estenda a cada lar que ouvir essa mensagem, Pai. Não importa se ao vivo ou se gravado, não importa se apenas por 30 segundos, Pai. Nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está no controle deste algoritmo que envia essa mensagem, Pai, para as pessoas. Então, que o Senhor nos use, Pai, em Teu favor, para nos colocarmos aqui, Pai, e levante cada vez mais pessoas para se colocarem também diante da Tua palavra, Pai, para enviá-la àqueles que necessitam, Pai. Então, que o Senhor envie essa mensagem àquele que está precisando, e que ao clicar nesse vídeo, a alma dessa pessoa seja curada, restaurada, o seu coração seja cheio da sua presença, Pai. E que ela venha a ser transformada como nós estamos buscando ser transformados pela Tua palavra, Pai. E nós te agradecemos porque é pela Tua graça, Pai, que isso é possível. É através do Teu Espírito Santo que isso é possível. É através de Jesus Cristo que morreu por nós que isso é possível. Por isso, glorificamos o Teu nome e te agradecemos, Pai, e nos sustente, Pai, nos ajude a perseverar em te conhecer, Pai, para que no grande dia em que nos encontrarmos pessoalmente, Pai, nosso coração esteja cheio de Ti e o Senhor de braços abertos, Pai, olhe para nós e fala: eu estava esperando vocês. Meu amigo pode entrar, meu filho pode entrar, meu irmão pode entrar. Então, esse é o nosso desejo, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leonice. Bom dia, Neidinha. Bom dia, Anju. Todas aqui desejando mais do Senhor. Então, bora lá continuar. Semana passada nós paramos no Salmo 22. A leitura de Salmos, turma, é especial. Tem pérolas preciosas a serem lapidadas aqui. Essas pessoas derramaram suas vidas ao escrever essas letras. A maioria são músicas para serem cantadas, algumas alegre, outras em agradecimento, algumas inclusive lamentação, tristeza. A gente vai ver um desses salmos aqui hoje. Mas são pedras que essas pessoas lapidaram em seus corações e registraram aqui para nós. Só que isso não significa que isso aqui está pronto. Nós temos que lapidar essas pedras preciosas também, para que
a gente possa ornar a nossa vida com elas. Então tem coisas muito bonitas aqui a serem descobertas. Cada um vai descobrir de uma forma, porque Deus nos fez únicos, porém para vivermos em união, juntos. Então cada um tem a sua particularidade. E aí a Ju vai ler um salmo, a Neidinha vai ler o mesmo salmo, a Leonice vai ler o mesmo salmo, eu vou ler o mesmo salmo. Não significa que teremos entendimentos diferentes, mas cada um vai entender uma porção desse salmo, e quando nós nos juntarmos, o pouco que eu lapidei junta com o pouco que a Ju lapidou, junta mais um pouquinho que a Neidinha lapidou, junta mais um pouquinho que a Leonice lapidou, e aí sim forma essa pedra preciosa. Então ela tem significado para nós, porém quando nós nos juntamos, o significado é ampliado. Então por isso que Deus deu a ordem para que a palavra dele fosse lida em público, ensinada para os filhos, ela ficasse guardada no nosso coração, que a gente levasse ela conosco, né? O judeu levava um trecho da Bíblia na manga da roupa dele, né? Então isso é uma ordem para que nós levemos essa palavra conosco. Então, para que esse é um dos objetivos também da gente congregar numa igreja, né? Sendo ela caseira ou no templo instituído, para que nós compartilhemos uns com os outros a porção que Deus nos revelou. Então vamos começar. Eu falei que eu ia falar da cereja do bolo de Davi, né? Não é o Salmo 23, eu não estou diminuindo o Salmo 23, mas vocês vão ver aqui. E a gente vai começar hoje falando justamente sobre ele, o Salmo 23, escrito por Davi. Eu acho que é o salmo mais famoso, mais conhecido, né? Mais declarado. Porém, a gente já reservou um tempinho na nossa vida para estudar esse salmo pessoalmente, né? O título dele é famoso, O Senhor é o meu pastor, né? E aí, versículo 1 começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse versículo, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você pode estudar ele 1 ano, 10 anos, 20 anos, a sua vida inteira, e ele não vai perder o seu significado, não vai perder a sua beleza, não, você vai encontrar algo novo sempre ali. Então, esse é o salmo mais conhecido, né? Mas a cereja do bolo vai chegar daqui a pouco. Esse é mais um salmo escrito por Davi. Agora a gente vai para o Salmo 24, né? Mais um salmo de Davi também. Quem entrará no santuário? Então Davi está falando aqui, quem que vai conseguir entrar no santuário do Senhor? E a gente vai chegar, estamos chegando perto da cereja do bolo, hein? Salmo 25. Davi também escreveu esse salmo e ele fala da misericórdia divina. Como eu falei aqui, pessoal, tem pérolas a serem encontradas aqui, tem joias a serem lapidadas. É um salmo mais bonito que o outro. Salmo 26, também escrito por Davi. Olha só essa oração pessoal de súplica. Bom dia, Rose, tudo bem? É uma oração pessoal de súplica, e olha o que Davi fala: Deus atende ao inocente. Então, olha como Deus está atento a nós. E Deus sabe que nós não somos inocentes. Em algumas situações a gente pode até não ter pecado, como a gente viu na história de Jó, né? Mas Deus sabe que nós não somos inocentes. Porém, se o nosso coração estiver humilhado diante dele, a inocência não significa apenas ausência de culpa ou de pecado. A inocência é a nossa prostração diante de Deus, né? Nossa humilhação diante de Deus, declarando que nós não sabemos nada. Então, essa inocência, muitas vezes comparada com a inocência de uma criança, a criança não sabe muito da vida ainda. A criança não tem eu não queria falar a palavra malícia, porque eu acho que dá uma conotação errada. Ela não tem a experiência de vida, ela não tem a sabedoria de lidar com situações, ela não tem a astúcia, né? Então, o nosso coração precisa estar inocente diante de Deus. A gente tem que se despir de nós mesmos, né? E deixar que Deus revele o conhecimento para nós, né?
a sabedoria, a astúcia de lidar. Então é disso que Davi está falando aqui no Salmo 26. E agora sim a gente chega na cereja do bolo, que é o Salmo 27. E aí, olha só o que Davi fala, né? Deus está na luz e na escuridão. Esse é o subtítulo que tem na minha Bíblia. Mas a gente vai ler os versículos do 1 ao 4. Pessoal, deixa eu só mandar uma mensagem para o meu pai aqui, que ele estava querendo participar, mas ele não tem Instagram e é um senhorzinho já de quase 70 anos. Eu vou falar com ele aqui rapidinho. Espera só um pouquinho, pessoal. Eu vou mandar o link do meu Instagram para ele. Rapidinho. Vamos ver se ele vai conseguir. Pronto, mandei. Então, deixa eu ver se ele vai me responder aqui. E aí, vamos ler versículos 1 ao 4 do Salmo 27. Vou ler devagarzinho aqui para nós. Javé é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Javé é o amparo da minha vida. Quem temerei? Esse é o versículo 1. Então, Davi a gente sabe que foi um rei que guerreou bastante, enfrentou muitos inimigos, adversários poderosíssimos, né? As nações ao redor. A Filístia, ela tinha vários reinos internos, esses reinos se juntaram para lutar contra o reino de Israel. Então, os inimigos se tornaram mais poderosos numericamente. Então, mas ele fala, de quem eu vou ter medo? Né? Se Deus é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Então olha só como é profundo. Olha como estava a adoração de Davi naquele momento. Ele sabia que ele tinha uma obrigação para com o povo de lutar e ganhar. O nome dele estava em jogo ali, né? Ele era o personagem público, ele era o homem de frente, mas ele colocou Deus à frente dele. Então, de quem eu vou ter medo? Isso serve para nós em todas as situações da nossa vida, todas. Só perguntar para meu pai se ele conseguiu entrar. Agora vamos para o versículo 2. Quando os perversos se acercam de mim para devorar a minha carne, os meus adversários, os meus inimigos que vieram contra mim, eles é que tropeçam e se arruinaram. Olha só. Eles é que tropeçaram. Então, diante daquela situação onde ele estava cercado, ele confiou em Deus. Eles vieram para me matar, mas... Espera só um pouquinho. Vou ver aqui com meu papai querido. Então vamos lá, voltando aqui. Quem tentou cercar Davi e destruir, eles é que tropeçaram e se arruinaram. Por quê? Deus estava à frente. Então olha como é importante nós colocarmos Deus à frente. Versículo 3. Ainda que um exército se acampe ao meu redor, meu coração nada temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, eu estarei confiante. Davi ele sempre escreve em meio a um cenário de guerra, porque ele guerreou durante muito tempo, até derrotar todos os inimigos. Então, ele não se importava com o tamanho da guerra, né? Ele não se importava com o tamanho do inimigo, tanto que ele... meu pai conseguiu entrar pelo Instagram da minha mãe. Bom dia, pai, tudo bem? A gente está lendo um pouquinho aqui do Salmo 27. E ele não se importava com o tamanho do exército, tanto que ele lutou contra um homem que tinha o dobro da altura dele, né? Praticamente o dobro. Ele lutou com um gigante, então ele não se importou com o tamanho.
E agora a gente chega na cereja do bolo, por quê? Davi não está apenas declarando o que ele quer ou o que ele deixa de temer, né, a falta de coragem. Ele não está declarando a sua inferioridade. O que ele está fazendo aqui? A gente vai ler esse versículo, para mim é o mais famoso de Salmos, né? É o que colocou, que achou o segredo aqui, o centro de tudo. É isso aqui, versículo 4. Uma coisa peço a Javé, e essa eu busco: habitar na casa de Javé todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza de Javé e meditar no seu santuário. Então, inclusive canta-se muito isso hoje, mas esse aqui é um versículo que a gente pode meditar mais do que o 23:1, que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma coisa peço ao Senhor. Davi aqui, ele estava declarando tudo que estava no coração dele, tudo que estava no coração dele, ele falava para Deus, ele declarava para o pai dele. Só que aqui ele fala: uma coisa eu peço. Então Davi não pediu que Deus ganhasse a guerra por ele. Davi não pediu: destrua. Mais para frente ele até fala, né, acaba com essa turma que quer me derrotar, mas ele não pediu: me dá vitória, me dá força, me dá riqueza. Não. Uma coisa eu peço: que eu possa estar na sua casa para contemplar a tua beleza e meditar no teu santuário. Então, o centro da vida de Davi era esse: meditar e contemplar. Esse foi o segredo. Essa sim é a chave de Davi, como a turma gosta de falar hoje em dia. Essa é a chave do sucesso: meditação e contemplação. Então, o que nós estamos fazendo aqui a cada domingo? Começamos bem devagarzinho, bem pequenos, mas vocês vão ver que isso vai evoluir na vida de vocês, porque isso aqui não sou eu, não é a minha mão que está aqui, é a mão de Deus. Nós estamos meditando nesta palavra. Cada um lê na sua velocidade, cada um tem o seu entendimento. Não se sinta menor ou maior. Não ache que saiba tudo, nem ache que você não saiba nada, né? Nós estamos meditando aqui, e através dessa meditação a gente começa a contemplar a beleza de Deus através da história que Ele deixou escrita para nós. Só que, como diz aqui que a palavra do Senhor é viva e eficaz, esse versículo também é conhecido para aqueles que têm o costume de ler. Essa contemplação, ela sai desse livro aqui e a gente começa a contemplar na vida um do outro. Na nossa vida em comum, essa vida de igreja caseira que estamos aprendendo a viver, a gente começa a contemplar na vida um do outro. Então, o discipulado que nós estamos fazendo, nossas reuniões online e presenciais, né? Quem tiver mais interesse em saber o que é isso e não for da nossa igreja, vai lá no Instagram da nossa igreja e dá uma pesquisada. Se tiver dúvida, manda uma mensagem no DM lá, você será respondido. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está aprendendo a meditar, e isso é meditar na Bíblia. Conversar sobre a palavra de Deus é meditar nessa palavra. E esse é o passo 1. O passo 2 é começar a contemplar a beleza de Deus. Olha só, contemplar a beleza de Deus. Não é a minha beleza, apesar de eu ter uma beleza física às vezes incompreendida. Não é a beleza da Neidinha ou a beleza do meu pai. É a beleza de Deus que nós estamos contemplando. Olha só o que Deus fez através de milhares de pessoas aqui. Deixou histórias maravilhosas para serem lidas. Esses aqui são livros cristãos. Esses aqui, são livros normais. Porém, dá para contemplar a beleza de Deus num livro desse. Porque quando você tem sabedoria, quando você conhece a palavra de Deus e medita nela, você consegue encontrar traços dele aqui. Porque Deus criou essa pessoa aqui, o autor desse livro aqui. Deus criou ele, né? E pode até ser que a história não seja para engrandecer a Deus. Só que existem pérolas aqui que a gente consegue achar na leitura quando a gente conhece essa pérola maior aqui.
Então, a gente passa a contemplar a Deus. Eu poderia ficar falando o dia inteiro só desse versículo 4 aqui, de Salmo 27. Eu poderia contemplar a Deus falando da minha vida em cima desse Salmo 27, 4. Eu poderia falar da Neidinha, do meu pai, da Ju, da Rose, da Leonice, que estão aqui ao vivo conosco. Eu poderia falar para cada um e sobre cada um, que eu conheço um pouquinho, em cima desse versículo aqui, 24:7. Então, olha só quanta coisa tem escrita aqui atrás. Olha só quanta coisa tem escrita aqui. Olha quanta coisa eu posso contemplar. Não importa se as pessoas professam a mesma fé que nós ou não, está aqui. Não importa, mas nós podemos contemplar. Então, vocês vão ver que conforme vocês forem perseverando, Neidinha, receba, porque isso aqui é uma profecia que vem do Senhor. Neidinha, meu pai, Ju, Rose e Leonice que estão aqui hoje, os privilegiados. Essa é uma profecia do Senhor. Conforme você contempla a beleza de Deus na sua vida, né, você passa a ser transformado por essa palavra. Então, se nós não fomos transformados o suficiente, pode ser não, é porque não contemplamos essa beleza ainda na magnitude que ela tem. Na magnitude que ela tem. Essa beleza é muito maior do que nós podemos imaginar. E se a gente passar a contemplar mais e meditar mais nessa palavra, se você reservar 10 minutos no seu dia, já tem resultado. 15 minutos, não é que vai ter mais resultado, mas terá resultado. A gente não está medindo aqui numa forma quantitativa, mas é qualitativa, em qualidade. Se você meditar 30 minutos, tirar um tempo para ler e orar e meditar. Meditar é ficar pensando no que Deus escreveu, né? Você pregar esse versículo 27:4 para você mesmo. Se você fizer 30 minutos, terá resultado. Existem pessoas que se esforçam mais porque têm mais necessidade. 1 hora por dia terá resultado. E a sua vida vai ser transformada a ponto de os outros verem e quererem ser transformados também. Pode ser que eles não venham nem a entender isso, mas eles vão querer. Por quê? Porque ele está vendo. E essa operação não é minha. Essa transformação não é minha, não é de vocês. É de Deus. Essa transformação é a obra do Espírito Santo através das nossas vidas. E é isso que está escrito lá em Atos, né? O Espírito Santo agindo, formando a igreja primitiva. E isso ecoa até hoje e vai ecoar até o dia que Jesus voltar. E aí sim a obra vai estar completa. Então, queira ser transformado. Ore por sede de Deus. Ore por fome de Deus. Isso aqui que eu estou falando não é besteira. Você tem a sua vida comum. Eu acordo cedo, vou trabalhar. A Ju acorda mais cedo que eu ainda, vai trabalhar mais longe que eu ainda, e eu já trabalho longe, né? Eu trabalho longe. A Rose acorda cedo para trabalhar, a Leonice tem que cuidar da família, o pai tem necessidades especiais para serem cuidadas todos os dias, ela tem filhos também, tem casa para cuidar, né? Meu pai tem as obrigações dele, não trabalha mais todos os dias, mas também tem trabalho, ele está em casa. Ele tem que cuidar. Minha mãe tem necessidades especiais também, precisa de uma atenção especial por causa da idade, problemas de saúde. Então, existem as nossas obrigações. Porém, se você tirar, nem que seja 5 a 10 minutos do seu dia para convidar Deus a estar na sua casa, porque o que nós estamos fazendo aqui é convidando Deus para a nossa casa. Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Significa que Deus está fora da nossa casa, que a gente não abriu a casa para Ele plenamente. Então o que nós estamos fazendo aqui? Abrindo a casa. Então Deus, entra um pouquinho aqui. Hoje é só 10 minutos que eu consigo, mas Deus, entra aqui na minha casa e fica aqui comigo um pouquinho. É isso. E será transformado, não importa a sua idade, não importa o seu credo, sua religião, não importa. Jesus não veio falar sobre isso. Jesus veio revelar o Pai. E o Pai não é
do cristianismo, o Pai não é do catolicismo, o Pai não é de fé cristã, o Pai é o Criador de todas as coisas. Então, esse versículo aqui, olha a meditação que ele gera. Isso foi só um pequeno exercício que a gente fez. Então, convide Deus para sentar do seu lado no seu dia, 10 minutinhos que seja. Eu faço um desafio. Se você fizer isso 10 minutos por dia, durante um mês, esperando o resultado ou não, é Deus que opera aqui, não sou eu. A sua vida vai começar a ser transformada. E quanto mais você se dedicar nisso, mais a sua vida vai ser transformada. Não estou falando de bênçãos materiais. As bênçãos espirituais são superiores, melhores e maiores, porém as bênçãos materiais acompanham as bênçãos espirituais. Então, a sua vida vai ser cuidada por Deus, não pelo dinheiro, por Deus, e as suas necessidades materiais serão supridas. Pode não ser tudo o que você deseja, porque eu desejo comprar muitos livros, desejo, porque para mim é um hobby, é um prazer e é uma fonte de inspiração, porque eu estou lendo cada livro que eu estou comprando. Eu compro numa velocidade maior do que eu consigo ler, mas estou lendo. Então, o meu desejo é comprar quase tudo que eu vejo na minha frente. Só que eu não tenho espaço e também não tenho recursos ilimitados. Então, Deus está me suprindo? Sim. Pode não ser o quanto eu desejo, porque o nosso coração deseja mais do que precisa. Mas Deus tem me dado condição de comprar tudo isso daqui sem se endividar, sem ficar fazendo dívida no cartão de crédito, comprando com sabedoria, direcionando quais livros comprar. Então, olha só que coisa a gente extraiu de uma frase de 2 linhas. Então, isso é o resultado da meditação e da contemplação. Então, isso é o que a gente tem que fazer na nossa vida. E você vai ser transformado, sim, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. E assim você conhecerá mais o Pai. Então, tira da jogada o que você acha que você sabe. Seja inocente, como Davi falou no Salmo 26. Tenha um coração inocente. Deixe a sabedoria e a astúcia para quem criou todas as coisas. E Ele vai transformar a sua vida. E quando você conhecer Ele e contemplar Ele, aí esquece, meu irmão. Esquece, porque a única coisa que você vai querer de fato é estar com Ele. Existem outros prazeres a serem desfrutados aqui nessa vida, outras alegrias. Estamos aqui nessa terra por um tempo, é passageiro, mas olha só, existe um prazer maior, existe uma alegria maior quando a gente conseguir tirar os nossos olhos das coisas terrenas, ó. Tira isso aqui tira o olho do material e olha para Ele, contempla Ele e declara de coração aberto. Hoje na sua oração, fale esse versículo aqui, ó. Uma coisa eu peço a Javé e essa eu busco. Habitar na casa de Javé todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza de Javé e meditar no seu santuário. Ore isso hoje, ore isso amanhã, lembre de colocar isso nas suas orações, que você verá, porque o que nós estamos fazendo aqui? Uma coisa eu peço a Deus e vou buscar. A própria Bíblia te responde essa oração. Aquele que buscar vai encontrar. Aquele que buscar vai encontrar. Não sou eu que respondo, é a Bíblia. Batei, batei, abre-se-vos-á. Então, busque. Deus também fala que Ele se revela àqueles que o buscam. Então, é a Bíblia respondendo, não sou eu. Então, se não sou eu que estou respondendo, você pode ter certeza que Deus vai garantir. Porque, como a gente já falou em outras vezes, Jeremias 1,12, Deus fala que ele zela para que a palavra dele se cumpra. Então, ó, é um pedido nosso. Estou pedindo a Deus e buscando. Deus responde: aquele que me buscar vai me encontrar, porque eu zelo para que a minha palavra se cumpra. Então, fechou o ciclo. Seja transformado por Deus, pela sua palavra, em nome de Jesus. Então olha só que salmo maravilhoso.
Que salmo maravilhoso. Então olha como Davi rasgou seu coração aqui. Agora a gente começa a entender o porquê da importância de Davi. Vamos lá pro Salmo 28 agora. Também autoria de Davi. E olha só como ele dá sequência. Deus é a minha força. Então, vamos estudar mais a vida desse homem que deixou para nós tudo o que nós devemos fazer aqui. Davi deixou um ótimo exemplo. Ele também errou, mas ele deixou o exemplo que a gente deve buscar. Os erros a gente aprende para não cometer, e os acertos a gente busca sim copiar. Não tem nada de errado em querer fazer igual a alguém que buscou a Deus. Salmo 29, também de Davi. Glória ao poder de Deus. Então olha só como, quando a fonte abre, Davi buscou, pediu e buscou, Deus entregou. Olha como a fonte se abriu, o coração dele ele se entregou completamente. E aí começa a fluir, fluir, fluir. E a gente vai ler o versículo 4 do Salmo 29. A voz de Javé tem poder, a voz de Javé é majestosa. Então olha só. Bom dia, Joelma, tudo bem? É uma pessoa que acabou de entrar aqui na nossa live. A gente faz lives de leitura comentada, da Bíblia, todos os domingos, às 10 da manhã, e no primeiro domingo do mês, excepcionalmente, às 18 horas. Então, olha o versículo 4 de Salmo 29, olha o que Davi fala. A voz de Deus tem poder. Então, Deus declarou coisas para Davi, e a gente viu lá no comecinho que quando Deus foi criar as coisas, ele falou. Então a voz dele tem poder. Davi pegou essa essência. Salmo 30, também de Davi. Olha só o que ele faz: agradecimento pela saúde. Então aqui tem um manual de oração, tem um manual de música, aqui tem um manual de canto que você pode seguir na sua vida. Se você tem dúvida, não sei o que orar, você pode pegar um salmo e passar a orar este salmo. Então Davi está agradecendo pela saúde aqui. E a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 5. Quer dizer, o versículo 2 e o versículo 5. Se você não sabe, Salmo 30, desculpa, não é 29 não. 30, versículo 2 e 5. Se você não sabe orar, olha isso daqui, ó. Te exalto, Javé, porque me livraste. Então, Deus, eu te exalto porque o Senhor me livrou. Se você não sabe como começar uma oração, aqui tem um exemplo. E o versículo 5, olha só. Outra dica que Davi deixa para nós aqui. Façam músicas para Javé, vocês que são fiéis a ele, celebrem a sua santa memória. Traduzindo aqui, declare o seu amor por ele, escreva uma música, escreva um texto. Você não precisa sair cantando, você não precisa sair declarando esse texto, mas se fizer, faça com amor. Mas escreva algo agradecendo a Deus. Está escrito aqui, ó. Façam músicas para ele, porque a alegria é tanta que transborda. Não tem como ficar represado, guardado só no coração. Isso vai sair. Tanto que essa camisa aqui, ó, da camiseta, ela é de uma das conferências que nós fizemos, e é a primeira. Fala, ide, vai. Então, se teu coração está cheio, vai e fala. Salmo 31 agora, também de Davi. Olha o que Davi fala: em tuas mãos entrego o meu espírito, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu me entrego. Isso não é se excluir do problema ou da vida diária. É na vida diária mesmo. É no meu dia a dia, na minha realidade de trabalhador seletista, de trabalhar das 8 às 5, ou de trabalhar de vendedor, que nem a Rose, de segunda a sábado ela trabalha. Ou meu pai e minha mãe não trabalham mais, estão em casa o dia todo. É na sua realidade diária que você tem que entregar a sua vida a Deus. A gente vai ler o versículo 20 aqui do Salmo 31. Como é grande a tua bondade, tu a reservaste para os que temem a ti, e a concede para aqueles que em ti buscam refúgio.
na presença dos filhos dos homens. Olha só, vou ler de novo. Como é grande a tua bondade, tu a reservaste para os que temem a ti e a concede para aqueles que em ti buscam refúgio. No seu dia a dia, busque refúgio em Deus. Busque enxergar a bondade de Deus em meio à dificuldade. E olha só, a bondade de Deus está reservada para aqueles que temem a Deus. Olha só. E Ele Deus concede a sua bondade para aqueles que buscam refúgio nele. Então, olha o quanto a gente pode falar de amor e de cuidado lendo os Salmos. É maravilhoso, gente. Teve um ano da minha vida que eu só li Salmos e Provérbios durante o ano inteiro e foi maravilhoso. Muito do que vocês estão ouvindo aqui é fruto dessa leitura, desse um ano que eu tirei da minha vida. Um ano inteiro, gente. 20 minutos por dia eu lia Salmos e Provérbios apenas, mais nada. 15, 20 minutos, mais nada. Era só isso que eu lia. Era só isso e mais nada. Agora a gente vai para o Salmo 32. Até então a gente teve exemplos de músicas, né, e orações. Agora tem o quê? Tem um poema de Davi aqui. E olha o que ele fala. A conversão traz vida nova. Então, Deus... Vai lá, Rose. Vai com Deus. Depois eu mando o link do vídeo no YouTube. E que Deus te acompanhe. Agora a gente tem um exemplo de um poema que Davi escreveu. E a gente vai ler a introdução desse poema aqui. Versículos de 1 a 5. Salmo 32. Olha lá, de Davi, um poema. Feliz aquele cuja falta é perdoada e cuja culpa é encoberta. Feliz o homem no qual Javé não encontra culpa e em cujo espírito não existe falsidade. Quando guardei o silêncio, meus ossos se consumiram, gemendo o dia todo, pois dia e noite pesava sobre mim a tua mão, e a minha seiva se transformou em mormaço de verão. A ti declarei o meu pecado, não escondi a minha iniquidade. Eu disse, reconheço diante de Javé contra mim as minhas transgressões, e tu retirastes a culpa do meu pecado. Então, olha só, mudou um pouquinho aqui a estrutura, né? Mas Davi estava falando, e quando eu pequei e escondi, a minha alma ficou atribulada e eu sentia um peso diário sobre a minha vida. Porém, quando eu reconheci, quando eu fiz o meu coração humilde e inocente diante de ti, o Senhor retirou a culpa sobre mim, né? Que estava sobre a minha vida, que estava sobre a minha mente. E fala mais ainda, retiraste a culpa do meu pecado, porque todo pecado confessado, ele é perdoado. Então, olha como mudou um pouquinho a estrutura, porém a gente pode orar isso aqui também, né? E a gente vai ler também o 7 e o 8, que esse Salmo 32 ele é muito bonito. Versículos 7 e 8. Tu és um refúgio para mim, tu me proteges da angústia, me envolves, me salvas entre cantos de libertação. Aqui é Davi falando, no versículo 7. No 8, é Deus respondendo. Eu instruirei você e lhe ensinarei o caminho a seguir. Com os meus olhos sobre você eu o aconselharei. Então, olha só, um versículo é uma oração, um pedido, no outro já vem a resposta. Aqui é Deus falando, eu te instruirei, eu te aconselharei, lhe ensinarei o caminho a seguir. Então, é bom demais, gente, bom demais. Salmo 33 é um louvor à bondade de Deus, e este salmo em específico não tem autoria declarada, mas ele também é maravilhoso. A gente vai ler alguns versículos aqui que eu separei, são lindos. Versículo 9, olha só, no Salmo 33. Porque ele disse, tudo passou a existir. Ele ordenou e tudo surgiu. Então, falando da grandeza e da bondade de Deus.
Versículos 14 e 15 a gente vai ler também. Do lugar da sua morada, ele observa os habitantes da terra. Ele sozinho formou os seus corações e compreende todos os seus atos. Olha o nível de intimidade que Deus tem conosco. E muitas vezes nós não temos esse nível de intimidade com Ele, mas Ele tem conosco. Então a gente pode desejar mais intimidade com Ele, sim. E o finalzinho aqui, 18 e 19. Eis que os olhos de Javé estão sobre os que o temem, para os que esperam em seu amor, para livrar da morte a vida deles e fazê-los viver no tempo da fome. Então, olha só, gente, que cuidado que Deus tem. Só que os olhos dele estão sobre quem? Sobre aqueles que o temem. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:10, se eu não me engano. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e os olhos dele estão sobre aqueles que o temem. E a gente acabou de ler que eu vou instruir você e lhe ensinarei o caminho a seguir. Então olha só como uma coisa junta com a outra de forma maravilhosa. Salmo 34 agora, um louvor à justiça de Deus. Esse é de Davi, e ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do seu filho, né? Fugindo de Saul, e ele pediu asilo para um rei e ele se fingiu de louco. Vamos ler mais um trecho aqui, que hoje essa leitura tá boa demais. Versículos 12 a 15 nós vamos ler aqui do Salmo 34. Venham, filhos, prestem atenção, eu vou lhes ensinar o temor de Javé. Qual é o homem que não deseja a vida e não ama os dias da própria vida para ver a felicidade? Guardem da maldade a sua língua e a palavra mentirosa dos seus lábios. Afastem-se da maldade e pratiquem o bem. Procurem a paz e andem com ela em seus caminhos. Vamos repetir a introdução. Venham, filhos, prestem atenção, eu vou lhes ensinar o temor de Javé. A gente leu agora que os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. Aqui tem uma instrução de como buscar temer o Senhor. Guarde a maldade da língua, a palavra mentirosa dos lábios. Afaste-se da maldade, pratiquem o bem, procurem a paz e andem com ela. Então, olha a instrução, galera. Cuidado com o que você fala, se afaste do que é mal e busque andar com paz. Então, se há conflitos, resolva e ande com paz. Se há desentendimentos, ocorre porque as pessoas são diferentes. Resolva e ande em paz. Essa é uma dica preciosa que nos foi dada aqui para a gente buscar temer o Senhor. Por quê? Eu tenho que temer viver um conflito com uma pessoa. Aqui é uma dica. Eu vivo isso dia a dia. Eu não quero estar em conflito, porque eu não estou fugindo do conflito. Mas eu temo a Deus e eu não quero andar em conflito, eu quero andar em paz. Então eu preciso buscar essa paz. Versículos 20 e 21, olha só. Muitos são os sofrimentos do justo, mas de todos eles Javé o protege. Ele guarda todos os ossos e nenhum será quebrado. No meio da contemplação de Deus, aqui no meio da meditação, Davi falou sobre Jesus. Ele guarda os ossos e nenhum será quebrado. Muitos são os sofrimentos do justo. Esse justo é Jesus. Então, olha só quanta preciosidade tem aqui para a gente buscar, galera. Quanta preciosidade. Salmo 35, Deus defende o inocente. Então vamos voltar lá. Davi falou o quê? Vamos... Deus defende o inocente. A gente acabou de falar de inocente, eu já perdi. Espera aí que eu vou achar. Deus atende ao inocente, Salmo 26. Agora Deus defende o inocente. Salmo 35, também de Davi. Salmo 36. A bondade de Deus é a fonte da vida.
também de Davi. Vamos ler só um trechinho aqui que eu separei, versículos 8 e 10. Como é preciosa a tua bondade, ó Deus! Os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Versículo 10. Pois em ti está a fonte da vida, em tua luz nós vemos a luz. Então, Davi começou a entregar o coração dele cada vez mais e começou a ser transformado de um jeito que nenhum rei foi. Mas ele deixou um grande exemplo e nós podemos viver isso hoje nas nossas vidas. Salmo 37, também de Davi. Confie em Deus e faça o bem. Então, busque viver essa bondade e fazer essas bondades. Bondade não é só caridade, mas é caridade também, é ajudar quem precisa. Mas buscar viver essa bondade se alguém te trata mal, você trata de maneira diferente. Se alguém te responde mal, você responde de maneira diferente. Isso aqui você está buscando temer a Deus fazendo isso. Salmo 38. Deus socorre o desamparado. É um salmo bem grande, o 37 e o 38. Também de Davi. Isso aqui é uma comemoração que Davi externou do seu coração. Então, olha só, versículo 10. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Davi colocava as vontades que ele tinha diante de Deus. Se você não tem esse costume, passe a ter. O que você quer na sua vida, sendo material ou não? Coloque diante de Deus, não de pessoas, diante de Deus. Caso você tenha um amigo ou um parente muito chegado que tema a Deus como você, compartilhe com ele. Mas primeiro compartilhe com Deus. Compartilhe com Deus os seus pedidos. Ele vai atender os seus pedidos. A gente acabou de ler aqui que vamos lá, vamos voltar. Deus defende o inocente e atende o inocente. Então, diante de Deus, faça o seu coração inocente e coloque os seus pedidos. Não tem problema. Qual seja o seu pedido. Tiago nos ensina que a gente não tem as coisas porque a gente não sabe pedir. Então, saiba pedir, mas também não queira tudo. Porque o nosso coração ele é ignorante, ele é invejoso, ele é voltado para o mal. Se nosso coração não for transformado, ele é voltado para o mal. Então, saiba pedir, mas peça para quem pode te atender. Não é meu pai, ou um amigo, ou um irmão que vai me dar um presente, porque eu quero um presente. Mas é Deus que vai mover essas pessoas. Então, faça os seus pedidos diante de Deus primeiramente. Salmo 39. A vida humana diante de Deus. Um salmo também de Davi. Salmo 40. A esperança confiante, também de Davi. Olha como os títulos casam um com o outro. Salmo 41. Deus é refúgio do abandonado. Então, como que Davi se sentiu abandonado? Ele precisou fugir. Então, ele esperava acolhimento e foi abandonado, precisou fugir. Mas o Deus é o refúgio de quem é abandonado. Também de Davi, esse salmo, um mais bonito que o outro. Salmo 42. Eu não falei que a gente tem que orar por sede? Esse salmo, inclusive, é música famosa, a gente já ouviu, Aquele que vive o ambiente cristão já ouviu. Mas olha o título desse salmo: Sede do Deus vivo. Agora não é de Davi, agora é dos filhos de Coré. Na sua pode estar Corá na sua Bíblia, A minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo. É uma música do Baruch, ele canta essa música, Porque está abatida a minha alma. É uma música conhecida nossa, E vamos ler o versículo 3. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Então, essa tem que ser a nossa oração. Minha alma tem sede de Deus. Salmo 42, este que a gente leu. Agora a gente vai para o 43, que é uma continuação do Salmo 42. E
Por que que eles estavam falando que a alma tinha sede? Porque a pessoa que escreveu, né, as pessoas que escreveram esse salmo, eles estavam durante o exílio. Então eles foram tirados da sua terra e eles tinham saudade da sua terra. E aqui no Salmo 43 fala da esperança do exilado, porque eles estavam em outro lugar, fora da sua terra, e Deus estava cuidando deles mesmo no exílio. Salmo 44, o que está acontecendo conosco é dos filhos de Coré também, e no meio daquele sofrimento de ter sido obrigado a sair da sua terra, eles fazem como Davi e rasgam o coração diante de Deus. Por que que está acontecendo isso conosco? Então, você pode falar o que você quiser para o seu Deus. Você pode rasgar o seu coração diante dele. E, para terminar a nossa leitura de hoje, Salmo 45 vai falar do rei, um exemplo do rei terreno, mas apontando para um rei que é eterno, e vai falar da relação de Deus e entre Deus e o povo. Esse salmo também é dos filhos de Coré, né? E esse salmo ele foi feito como um canto de amor a Deus. Então, mesmo estando no exílio, afastado da sua terra natal, sendo obrigado a viver em uma outra terra, com uma outra cultura, com uma outra religiosidade, eles eram forçados a viver essa cultura, porém eles não perderam a sua essência, e no meio da dificuldade eles declaravam o seu amor a Deus também. E a gente encerra por aqui hoje, galera. Vocês viram que foi um pouquinho diferente do que estamos acostumados, porque essa leitura ela é diferente. O livro de Salmos ele vai trabalhar muito com as suas emoções, e você precisa estar aberto para ser transformado. Você vai se ver aqui em alguns momentos. E aprendam com quem já andou nesse caminho, ande pelo mesmo caminho e seja transformado, e atraiam mais pessoas para querer andar neste caminho. Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar agradecendo, porque não tem como não agradecer. Pai, te agradecemos por essa porção que o Senhor derramou aqui hoje, Pai. Nós podemos te sentir aqui do nosso lado, Pai. Nós podemos sentir o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. O Senhor nos corrige, nos aponta a direção, nos ensina o que fazer. O Senhor trabalhou na vida desses homens e mulheres que escreveram esses salmos aqui. Deixou como instrução para nós, Pai. E nosso coração precisa te desejar mais, para que venhamos a aprender, saber pedir e sermos transformados, Pai. O Senhor cuida de nós. Nós precisamos buscar as bênçãos espirituais, sim. Elas estão à nossa disposição, elas estão à sua disposição, você que está ouvindo isso. E vamos deixar de lado as bênçãos materiais, porque elas acompanham. Não devem ser o nosso desejo principal, mas elas nos acompanham, pois Deus nos sustenta, não importa o nosso salário, quanto ganhemos. Deus nos sustenta na nossa necessidade, com os recursos que Ele nos dá. E muitas vezes Ele nos sustenta de maneira milagrosa. Então vamos buscar as bênçãos espirituais. E Pai, obrigado por essa leitura maravilhosa. Obrigado por cada um que esteve aqui presente, para que eles recebam a sua porção também. E que a partir de hoje eles possam orar do jeito que Davi orou. Que eles possam te pedir uma coisa e buscar, Pai, que é te conhecer, meditar na sua palavra e contemplar a sua beleza, não só nessa leitura, mas na vida um do outro. E que nós venhamos a ser tão preenchidos deste amor, para que ele venha transbordar e que ele possa contaminar todos ao nosso redor, Pai. E que essas pessoas venham desejar andar nesse caminho que estamos aprendendo a andar. Por causa do teu amor, por causa da tua graça e através do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Galera, fiquem com Deus. Hoje foi especial, porque Deus ama vocês tanto, que Ele quis derramar o amor dEle aqui para vocês. E vamos prosseguir juntos até o fim dessa leitura, e com certeza Deus há de nos entregar
aquilo que estamos pedindo. Que vocês tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.